Olá, meus queridos irmãos e irmãs da Igreja Batista Ceilândia Centro. Muito bom dia, estamos mais uma vez aqui para falar sobre o nosso Senhor e nesse estudo da Escola Bíblica Dominical. Estamos estudando o livro de Isaías e temos nos agraciado com uma leitura tão interessante, uma leitura tão edificante, pois é a palavra de Deus, uma leitura e estudo e meditação que envolve o conceito de profecia, envolve a geografia bíblica, como nós iremos falar hoje pela manhã. Mas antes de mais nada, gostaríamos que estivéssemos em oração ao Senhor para que Ele pudesse estar abrindo nossas mentes, nos dando sabedoria e prudência em relação à palavra de Deus. Amém? Vamos orar? Senhor Deus, nosso Pai, nós vamos engrandecer Teu santo nome. Muito obrigado, Senhor, por essa palavra, que o Senhor possa estar realmente, ó Deus, edificando as nossas vidas, os nossos corações, estejamos por completo, ó Deus, imersos na Tua santa palavra e no Teu Santo Espírito. Muito obrigado, ó Deus, por este privilégio de estarmos, ó Deus, recebendo essa revelação vinda de Ti. Em nome de Jesus Cristo. Amém, Deus. Bem, irmãos, como meus irmãos e irmãs, como bem tinha falado, nós iremos falar um pouco hoje sobre o estudo no livro de Isaías capítulo 8. Mas antes de mais nada, nós vamos falar um pouco hoje sobre geografia bíblica. É um pouco complicado essa questão, porque nós estamos em gravação e nós iremos passar alguns mapas, mas eu queria que os irmãos realmente estivessem prestando bastante atenção para entender todo o contexto, porque a partir do momento que nós entendemos esse contexto político, geográfico, social, vai ficar bem mais simples nós entendermos o que está se passando em torno desse capítulo 8. Amém? Tá? Então, vamos apenas relembrar algumas coisas que nós já estudamos. Por exemplo, Isaías, ele profetiza durante 4 reinados. Reinado de Uzias, Jotão, Acás e Ezequias. No capítulo 8, propriamente dito, ele retrata sobre o reinado de Acás. Relembrando também, quando nós damos um passo atrás, vamos dizer assim, na história, e nós voltamos lá no reinado de Davi, depois do reinado de Salomão. Depois do reinado de Salomão, nós vemos que é o reinado de Roboão, filho de Salomão. O reino de Israel fora dividido em 12 tribos, reinado do norte e reinado do sul. 10 tribos ficaram no reino do norte, capital Samaria, e 2 tribos ficaram no reino do sul, tribo de Benjamim e a tribo de Judá. É interessante que isso, quando nós vemos aí no mapa essas tribos, então o reino do norte com essas 10 tribos, conforme eu estou falando para os irmãos, e o reino do sul com Judá e Benjamim. Ao sul nós tínhamos, ao sudoeste, bem mais detalhadamente, nós temos aí Edom, que é derivado de Esaú. Edom significa vermelho, tá? Lembrando lá que Esaú era irmão de Jacó. Então os edomitas, quando é dito lá no Antigo Testamento, eles são os descendentes de Esaú. Próximo a Edom, um pouco mais para cima, ficavam o território de Amon e Moabe. Não sei se os irmãos lembram, mas Amon e Moabe são os descendentes de Ló, sobrinho de Abraão. E mais para cima, ao norte, fica o território da Síria, capital Damasco. E um pouquinho mais para cima, ao norte, fica o território da Assíria, capital Nínive. Vamos entender que Síria, sem o A, Síria, capital Damasco.
e a Síria, capital, Nínive, porque muitas vezes é fácil confundir esses nomes. Um pouco mais também, já na costa, perto aí do mar Mediterrâneo, ficavam os famosos filisteus. Quando nós estudamos as guerras que foram feitas, né, entre ali Davi e o grande Golias. Golias era um filisteu. Então esse território dos filisteus ficava aí próximo também do reinado do sul. Eu falei isso para que a gente pudesse entender em que contexto nós estamos trabalhando hoje, que nós chamamos aí de geografia bíblica. O que acontece? Esses territórios, eles viviam em constante luta, em constante guerra. Qual a finalidade disso? Vinham os reis, eles queriam anexar terra. Anexar terra era sinônimo de poder, era sinônimo de conseguir os despojos dos povos vencidos, conseguir também solos férteis, água, conseguir mulheres para o exército. Então havia uma série de coisas em que os reis eles procuravam obter acesso a terras. E algumas terras também tinham determinadas estradas onde facilitavam também o comércio. Então, os grandes reis, que depois se tornavam grandes anexadores de terras, eles tinham esse objetivo. Então a Síria foi um império, a Assíria, com capital em Nínive, como nós vamos estudar hoje, também se tornou um grande império. Quando nós vemos aí no mapa a parte em que a Assíria, com capital em Nínive, ela consegue um bom território no que hoje nós chamamos aí de Oriente Médio. Então, meus irmãos, esse é o contexto da geografia bíblica quando nós trabalhamos com entendendo melhor o que se estava passando no Reino do Norte e no Reino do Sul. O Reino do Norte e o Reino do Sul, após eles terem se dividido, eles se enfraqueceram muito. Eles se dividiram e acabou que eles não conseguiam mais conter todos os ataques que eram feitos em relação às suas fronteiras. E isso fez com que os filisteus atacassem o reinado do sul, fez com que Edom, Moabe e os amonitas também atacassem as fronteiras do reinado do sul. Mas na época de Isaías aconteceu um fato interessante. A Assíria, com capital em Nínive, eles começaram a ter um grande poderio militar. E o reino do norte, com capital em Samaria, as 10 tribos que ficaram com o reinado do norte, com capital em Samaria, eles fizeram o que é chamado de coalizão. Eles se juntaram com a Síria, capital Damasco, para destruir esse império que estava se tornando notável, que é o Império Assírio, em capital em Nínive. E essa coalizão, formada pelo Reino do Norte e a Síria, eles fizeram uma proposta para Acaz, que era o rei do Reino do Sul. E Acaz ele não quis participar dessa coalizão, com receio, é lógico, de ser destruído pelos assírios. E o Reino do Norte, juntamente com a Síria, não se agradou disso. Ele levanta um grande exército para ir até o reinado do sul e destruir Jerusalém, e destruir o reino do sul, destruir Judá. E ele chama as outras nações. O reinado do sul, nessa época, ele foi atacado por todos os lados. Os filisteus, os edomitas, os moabitas e os amonitas atacam Judá em todas as frentes.
ao sul, ao norte, ao leste e ao oeste, para que o reino dele fosse destruído. E nesse momento, Acaz, ele fica realmente sem saber o que fazer. E uma das coisas que vem à mente dele é pedir ajuda aos assírios. Lembra que a Síria estava se tornando o grande império da época? Então, a ideia que Acaz teve foi solicitar, pedir ajuda aos assírios, capitão em Nínive, que pudesse ajudá-lo. A ideia aqui de Isaías era fazer com que Acaz não pedisse ajuda dos assírios, porque os assírios eram um povo pagão, um povo idólatra. E o conselho que Isaías dá a Acaz é que ele confiasse em Deus. Ele deveria confiar apenas em Deus, que Deus iria livrá-lo desse momento de angústia que eles estavam passando ali. Não importava os povos, a quantidade de homens, o exército que viesse atacar o reinado do sul, que viesse atacar Jerusalém. Eles deveriam não ter medo, não ter receio desse grande exército, sim, para os olhos humanos. Mas eles deveriam ter receio do grande Deus, o Deus Jeová, o Deus Yahvé. E Acaz, infelizmente, quando nós vemos na história, ele não obedece. Então, meus irmãos, esse foi o contexto, uma breve introdução sobre a geografia bíblica dessa época. Então, nós falamos um pouco sobre o Reino do Norte, sobre o Reino do Sul, os filisteus, edomitas, moabitas, amonitas, os sírios, próximo ali ao Reino do Norte, com capital em Damasco, e os assírios, um pouco mais distante, já ao nordeste, com capital em Nínive. E nós vamos agora adentrar um pouco mais, falar sobre Acaz, que o capítulo 8 retrata justamente sobre o reino de Acaz. Acaz, meus irmãos, infelizmente, ele foi um péssimo rei. Um péssimo rei. 2 Reis, capítulo 16, retrata a história de Acaz. Porque o livro de Isaías é um livro que trata sobre diversas profecias. Isaías falando ao povo de Jerusalém, ao reino do sul. Mas ele também traça profecias ao reino do norte, à Síria e os vários impérios. E para nós entendermos isso, é necessário nós irmos até o livro de 2 Reis, para nós entendermos o que Acaz fez, para entendermos depois e traçarmos, meditarmos e trabalharmos melhor com o capítulo 8 de Isaías. Veja bem como que Acaz se portou. Capítulo 16, versículo 8 de 2 Reis. Olha o que Acaz fez. Acaz pegou a prata e o ouro que havia na casa do Senhor e nos tesouros do palácio real e mandou de presente para o rei da Assíria. Lembra que o reinado do norte e a Síria fizeram uma coalizão junto com os filisteus, edomitas, moabitas e amonitas, porque eles queriam destruir a Assíria. E eles chamaram o reino do sul para fazer parte dessa coalizão. O rei do sul não quis. Então ele foi atacado de todos os lados, porque ele não participou dessa coalizão, não participou desse projeto. E Acaz solicita ajuda justamente aos assírios. Nós vamos ver mais tarde na história que isto vai ter um custo muito grande para o povo de Jerusalém, para o reino do sul. E aí ele manda esses presentes para esse imperador assírio. E ele pega esses presentes de onde? Justamente da casa do Senhor. Terrível, não é? 2 Reis, capítulo 16, 14. O altar de bronze que estava diante do Senhor, ele o tirou da frente do templo, do lugar entre o altar dele e a casa do Senhor, e a pôs ao lado do seu altar, do lado do norte. 2 Reis, capítulo 16, 3. Andou no caminho dos reis de Israel, que eram os reis do norte, e até queimou seu filho como sacrifício. Olha o que Acaz fez. Segundo as abominações dos gentios, que o Senhor havia expulsado de diante dos filhos de Israel.
Essa história de Acas é uma história interessante. É lógico envolvendo para a péssimo testemunho, não é, que ele deu. O que acontece? Acas ele solicita a ajuda dos assírios, capital em Nínive. Os assírios vêm e destroem o reinado do norte, capital de Samaria, e os sírios. E o imperador da Síria, Tiglat-Pileser, ele vem e se fixa em Damasco. E o rei Acas vai visitá-lo com todos os seus presentes. E quando ele vai visitar esse imperador lá em Damasco, ele observa que há um altar muito bonito, feito ao Deus dos assírios. Esse Deus era o Deus Haddad. E o que Acas fez quando ele viu todo aquele altar feito ao Deus Haddad lá em Damasco? Ele volta para Jerusalém e pede que o sacerdote faça um altar ao Deus Haddad em Jerusalém. Um altar semelhante, igual ao que ele viu lá em Damasco. E aquele sacerdote faz esse altar e pega o altar de Deus e coloca de lado. E ele está agora sacrificando ao Deus Haddad. Esse Deus Haddad, ele tinha uma característica para os assírios de os seus sacerdotes, eles se utilizavam para fazer adivinhações, para fazer presságios. E é interessante, uma das coisas que ele fazia é que se chama de hepatoscopia. Pegavam as entranhas dos animais, propriamente o fígado, verificava o interior do fígado desses animais e por esse procedimento eles faziam profecias, adivinhações para verificar o que iria acontecer com o povo. Um ritual, é lógico, totalmente estranho ao que o povo de Israel fazia. E ele também tinha uma prática, juntamente com esse Deus Haddad, com o Deus chamado Shamash, que era o Deus Sol. Então, Acas, ele começa a adorar o Deus Haddad, que era o Deus dos assírios, o Deus da adivinhação, o Deus que sacrificava a esses ídolos, né? Juntamente com Shamash, o Deus Sol. Acas agora não está mais adorando o Deus de Israel, a Yahvé, a Jeová. Ele está adorando agora a Haddad. Ele está agora adorando a Shamash, o Deus Sol. E é interessante que ele se envolve com uma variada gama de idolatria, inclusive com Deus Moloque, que era o Deus que ele sacrifica ali o seu próprio filho. Então vemos que a história de Acas não é uma história bonita, e o povo de Judá, o povo de Jerusalém, as pessoas ali do Reino do Sul estão sendo lideradas por esse rei que não tem sabedoria, esse rei nécio e que não conhece mais o Deus de Israel. J.C. Ryle, ele tem um dizer interessante. Ele diz que o pecado ele começa como teia de aranha, mas logo ele torna-se como uma camisa de força. E é o que realmente nós vemos nessa história, infelizmente, de Acas. Então, dito isso, meus irmãos, nós vamos falar um pouco sobre o texto bíblico de Isaías capítulo 8, versículo 9 a 22. O primeiro ponto que eu gostaria de destacar com os irmãos é aqui o versículo 9 e 10 do capítulo 8. Isaías diz assim: Fiquem furiosos, ó povos, e serão despedaçados. Deem ouvidos todos os países distantes. Preparem-se para a batalha, e vocês serão despedaçados. Sim, preparem-se para a batalha, e vocês serão despedaçados. Elaborem projetos, mas eles serão frustrados. Deem ordens, mas elas não serão cumpridas, porque Deus está conosco.
essa primeira parte, ela fala justamente isso. Deus está conosco. Isaías está retratando aqui, juntamente com o contexto que falamos. O reino do norte, a Síria, eles estavam indo para destruir o reino do sul. Mas, apesar de todas essas nações, e aqui é algo muito interessante, em uma coalizão tentarem destruir o reino do sul, o que Isaías destaca: fiquem furiosos, ó povos. Essas nações estavam furiosas, porque o reino do sul não tinha feito essa coalizão com eles para atacarem o reinado assírio, o império assírio. Mas a conclusão, a consequência disso será qual? Vocês serão despedaçados. Vocês podem elaborar projetos, mas eles serão frustrados. Deem ordens, mas elas não serão cumpridas. Por quê? O conselho de Isaías a Acaz é: confie em Deus. Esse Deus Immanuel, esse Deus conosco, o hebraico, não é? Immanuel significa o Deus conosco. Não adianta vocês fazerem as coalizões possíveis, os planos possíveis, vocês planejarem, vocês tramarem, vocês se prepararem, porque esse Deus está com o reino do sul. Está, se eles, é lógico, obedecerem ao Deus de Israel. Como nós vemos na história, Acaz deu um passo, não foi um passo certo, porque ele confiou no reinado assírio. E depois nós vamos ver que isso foi algo terrível para o reinado do sul. Segundo ponto, meus irmãos, que eu gostaria de destacar, que Deus separa Isaías e os seus discípulos do restante do povo. O reinado do norte, a Síria, estava ali para atacar o reinado do sul. E Isaías está dizendo: olha, não olhem para esses carros, não olhem para o exército deles, não olhem para essas nações que estão querendo destruir Jerusalém, porque eu vou livrar Jerusalém, eu vou livrar Judá, mas vocês precisam confiar em mim. Eles não confiaram em Deus, eles confiaram nos assírios, que logo veio cobrar essa confiança deles. Isaías 8, versículo 11 a 15 diz: porque assim o Senhor me disse. Isaías está dizendo: tendo forte a mão sobre mim, me advertiu que eu não andasse pelo caminho deste povo. Ele disse: não chamem conspiração tudo que este povo chama conspiração. Não temam aquilo que o povo teme, nem fiquem apavorados. Ao Senhor dos exércitos, a Ele que vocês devem santificar. É a Ele que devem temer. É dele que devem ter pavor. Ele será um santuário para vocês, mas será pedra de tropeço e rocha de ofensa às duas casas de Israel. Será laço e armadilha aos moradores de Jerusalém. O que Isaías está dizendo aqui, o que Deus está falando: olha, vocês não precisam ficar com medo do reino do norte e da Síria que virão atacar vocês, dos edomitas, dos moabitas, dos amonitas, dos filisteus. Não! Vocês devem temer ao Senhor dos exércitos. Meus irmãos, para nós atualmente é muito difícil não seguir o que nós chamamos de politicamente correto, não é verdade? A opinião pública, afinal de contas, se nós não seguirmos a opinião pública, se nós não seguirmos a ideia da maioria, nós somos rotulados. O cristão, o conservador, muitas vezes nós somos chamados de caretas, muitas vezes até mesmo fundamentalistas, né? E tantos outros adjetivos. E o que Deus está falando aqui, olha, não siga a opinião da maioria. Siga o meu conselho. Nós temos estudado bem essa questão da cosmovisão e nós devemos ter sim uma ideia bíblica. John MacArthur diz que nós não temos permissão para embelezar a mensagem de Deus ou moldá-la de acordo com as preferências das pessoas. Nós devemos falar sim aquilo que a Bíblia diz, aquilo que a Bíblia relata, não de acordo para acomodar o que a opinião pública fala.
né, o que a maioria das pessoas estão dizendo. Não, somos cristãos e seguimos aquilo que Cristo segue. Isaías passa por isso também. Naquela época as pessoas deveriam pressionar muito Isaías, porque Isaías estava indo contra o que o povo estava dizendo, a maioria do povo estava dizendo. Não ande pelo caminho deste povo. A palavra no hebraico é Yalá, que significa ser carregado, guiado, movido. Para termos uma visão bíblica é necessário pedirmos a Deus todos os dias sabedoria e não termos medo, receio de falarmos a verdade. A palavra de Isaías aos seus discípulos é enfática. Imagine as nações vindo atacar Jerusalém. Há rumores de que essas nações vêm com carros, cavalos, fortes cavaleiros. Elas vão destruir Jerusalém. Elas vão destruir o Reino do Sul. Aquelas pessoas ficaram atemorizadas. Elas escutavam essas notícias de que todos aquelas cidades com seus exércitos iriam destruir o Reino do Sul. O número de soldados é como a areia do mar. Outros exércitos já foram destruídos por eles. Mas o que Deus fala para Isaías? Não chamem conspiração a tudo que este povo chama conspiração. Não tema aquilo que o povo teme. Não fiquem apavorados. Por quê? A resposta vem logo a seguir. Versículo 13. Ao Senhor dos exércitos, a Ele vocês devem santificar. É a Ele que vocês devem temer. É dele que devem ter pavor. No hebraico, a palavra é Jeová Tsebá. Jeová Tsebá. É o Deus dos exércitos. O Deus, sim, que tem controle sobre a história. O Deus, sim, que tem controle sobre a natureza, sobre os terremotos, sobre os maremotos, sobre os furacões. Ele, sim, vocês devem temer. Que tem controle sobre a vida. Nesta pandemia, meus irmãos, nós temos aprendido muitas coisas, não é verdade? O que as notícias nos jornais nos dizem, muitas vezes. A mídia, as muitas pessoas que estão à nossa volta. Covid é uma doença terrível, sim. Os exércitos que iriam atacar Jerusalém, quando nós vemos nesse contexto, realmente se destacavam por sua agressividade e poder. Contudo, não era semelhante a Jeová Tsebá, ou seja, ao Senhor dos exércitos. É nele que nós devemos confiar. Ao Senhor dos exércitos, a Ele vocês devem santificar, e a Ele que devem temer. É dele que vocês devem ter pavor. Não dos exércitos, não da pandemia. Nós devemos sim ter a responsabilidade humana. Devemos ter os nossos cuidados. Mas não pavor. Não ficarmos como pessoas que não têm esperança. Nós temos essa esperança de Deus, o Senhor dos exércitos. Versículo 16 e 17, Isaías diz: guarde bem o testemunho. Deus falando para Isaías: e cele a lei entre os meus discípulos. Esperarei no Senhor. Agora já é Isaías. Esperarei no Senhor, que esconde o seu rosto da casa de Jacó, e a ele guardarei. É isso que nós devemos fazer. Esperarei no Senhor. Esperarei no Senhor. Eu me lembro de Salmo 41. Esperei com paciência no Senhor. Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. O apóstolo Paulo diz que o pregador excelente tem de ser fiel em pregar a palavra, mesmo quando isto não está na moda. Esperarei no Senhor. Guardarei bem o testemunho dele. Selarei esse testemunho nos meus discípulos. Versículos 19 e 20, meus irmãos. Quando disserem a vocês, isso daqui realmente é de meter muito medo. Consultem os médios e os adivinhos que sussurram e murmuram. Lembra que no início da nossa lição, quando nós estávamos fazendo a introdução, que Acas fez? Ele começou a adorar ao Deus Adode. E esse Deus Adode, ele tinha essa característica de adivinhar,
de fazer presságios. E a Bíblia está falando, Isaías está falando justamente isso, que as pessoas dessa época, eles com essa questão deles estarem com medo, com pavor desse exército do norte e a Síria, e os outros ao sul, os filisteus, edomitas, moabitas e amonitas, atacarem Jerusalém. O que eles fizeram? Começaram a consultar os adivinhos. Começaram a atacar os médios para ver o que iria acontecer. Eles não confiaram em Deus. Meus irmãos, e quantas pessoas atualmente têm tentado consultar médios para saber o seu futuro? E a Bíblia diz claramente que isso é pecado, isso é errado, porque você deve confiar em Deus. Aquelas pessoas que querem saber o seu futuro, elas não estão confiando em Deus. Elas não estão tendo fé em Deus. Porque ter fé é confiar, mesmo diante das situações. Como diz lá em Hebreus capítulo 11, versículo 1, a fé é a certeza de coisas que se esperam. Eu sei que há um grande problema, que eu estou passando por um grande problema, mas sei que o meu futuro, Deus está comigo. Deus vai segurar na minha mão. Deus vai me guiar, Deus vai me guardar, Deus vai me levar no colo, Deus vai me ajudar, Deus vai ser o meu auxílio. Então, não é necessário nós sabermos esse futuro até por meio dos médios, porque nós já sabemos que, de acordo com a palavra de Deus, como será, assim, o nosso futuro. Não vai ser fácil, mas nós não precisamos saber esses detalhes. Porque isso seria como se não confiássemos realmente no Senhor, que Ele tem sim o melhor para nós, independente da maneira como nós vamos passar o futuro. A profecia, se os irmãos não lembram, era algo que era predizer o futuro para que afetasse o nosso presente, para que nós confiássemos em Deus. E esses médios, eles faziam essas adivinhações e eles consultavam também, meus irmãos, os mortos. A palavra aqui no Antigo Testamento é interessante, porque no Antigo Testamento os mortos são mais fracos que os vivos. Essa ideia que nós temos hoje, que os mortos têm esse grande poder, no Antigo Testamento não. Uma vez que mortos são apenas sombras do seu eu antigo. Pessoas pela metade, pessoas almas sem corpo. Olha o que Davi diz no Salmo 6, 4 e 5. Volta-te, Senhor, e socorre-me. Salva-me por tua graça, pois na morte não há recordação de ti. No sepulcro, quem te dará valor? Morto não tem valor. São apenas sombras. São apenas sombras de seu antigo eu. Então, meus irmãos, essas pessoas estejam longe de nós. Os médiuns, essas pessoas que querem fazer adivinhações, essas pessoas que chamam os mortos. A palavra final é dura e angustiante. Passarão, os versículos finais, 21 e 22, passarão pela terra duramente oprimidos e famintos. E quando tiverem fome, enfurecendo-se, amaldiçoarão o seu rei e o seu Deus, olhando para cima. Olharam para a terra, e eis em angústia, escuridão e sombra de ansiedade, e serão lançados em dessas trevas. Essas pessoas, com todos os seus pecados e erros, serão duramente oprimidas, mas mesmo diante de todo o sofrimento, meus irmãos, elas não se arrependerão. Sabe o que elas ainda farão? O que o versículo diz: enfurecendo-se, amaldiçoarão o seu rei e o seu Deus, olhando para cima. É como se elas estivessem sendo levadas por meio do exílio. Essas pessoas estão sendo levadas para serem exiladas, e pelo caminho elas estão passando por dificuldade, elas estão famintas, elas estão angustiadas, elas estão ansiosas, e elas olham para cima e ainda amaldiçoam o seu Deus. Elas não veem o que elas fizeram para trás. Isso é triste, meus irmãos.
Porque a maioria das pessoas, muitas vezes, elas não entendem a responsabilidade que elas têm. Os atos que elas fizeram. As únicas coisas que elas fazem é amaldiçoar a Deus. Pelos erros que elas cometeram, elas não se lembram desses erros. É um coração duro, um coração endurecido. Vamos para as aplicações. Eu gostaria de destacar rapidamente duas aplicações. Primeiro, meus irmãos e irmãs, como crentes, quando o Senhor parece esconder o rosto de nós em tempos difíceis, nós devemos dizer como Isaías: esperarei no Senhor. Esse é o Deus Emanuel, o Deus conosco. É uma fé vibrante e esperançosa. Nós não devemos ter medo dos planos e conspirações dos homens, como aquelas pessoas tiveram. Mas lembre-se que elas foram pegadas, elas foram entrando com Maria movediça, foram sendo mergulhadas aos poucos, até que quando elas observaram, elas estavam já totalmente mergulhadas naquele lago de densas trevas. Mas nós devemos olhar para Jeová Tsebar, o Deus dos exércitos. Esse Deus dos exércitos, é a Ele, o Senhor dos exércitos, é que nós devemos temer. Devemos invocá-lo em oração e rogar a Ele, pois se esperarmos com paciência, Ele certamente virá até nós e nos guiará a cada passo do caminho. E a segunda aplicação, a lei e o testemunho, deve ser a nossa prática regular, como diz o versículo 20. Os cristãos creem que a Bíblia é a única regra de fé e prática. Secam-se as ervas, caem as flores, mas a palavra do Senhor subsiste eternamente. Isaías capítulo 40, versículo 8. Ela é a nossa lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para os meus caminhos. Escondi a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. A palavra de Deus é quem nos ensina a discernir. Ela é o nosso conselho, ela é a nossa verdade absoluta. Não é uma ideologia. Muitas vezes as ideologias têm sido jogadas em nossas mentes, várias ideologias. Não confiemos nas ideologias. Uma das coisas que nós devemos entender como cristãos é que a nossa regra de fé e prática é a palavra de Deus. A ideologia sempre traz aquela ideia de redenção, que aquela teoria, aquele pensamento vai redimir o povo. Não! O nosso Redentor é Cristo. Nós pertencemos a Cristo. Ele é o nosso Redentor, não as ideologias. Nós, como cristãos, nós não temos a mesma ideia das pessoas que estão no mundo. Nós não pensamos a mesma coisa que eles em relação ao aborto, em relação às drogas, em relação a políticas, em relação a ideologias. Nós temos uma visão bíblica de todo mundo. É a nossa cosmovisão. E é isso que nós aprendemos aqui nesse livro tão lindo, nesse livro tão bonito. Que Deus abençoe as nossas vidas e que continuemos firmes na palavra do Senhor. Deus nos abençoe. Amém.